Olá, seja bem-vindo à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Colossenses. Neste sábado, dia 8, nós tivemos a nossa primeira aula de Colossenses. Conversamos um pouco sobre a introdução, o capítulo 1 e o propósito. E é bem interessante para a gente entender um pouco, para conseguir analisar a carta com mais cuidado. O contexto que a gente tira da própria carta ele é fundamental. E, então, como nós estamos estudando 100 livros, né? A gente está estudando a Bíblia pela Bíblia, para tentar tirar o máximo daquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, é importante a gente tomar muito cuidado nos detalhes. Então, qual é a situação da igreja de Colossos, né? Lembra que eu pedi para vocês, esse foi um dos exercícios que eu pedi. Então, Paulo é Paulo que escreve, a igreja de Colossos. A igreja de Colossos é uma igreja formada majoritariamente por gentios, né? Pode ter judeus com certeza, mas em sua grande maioria ele está ali falando com os gentios. Por exemplo, no capítulo 1, versículo 27, diz o seguinte: pois Deus queria que eles soubessem que as riquezas gloriosas desse segredo também são para vocês, os gentios. Certo? Então, fica muito óbvio que a igreja majoritariamente é gentílica. Não é uma igreja com os costumes judaicos, ok? Qual é a situação da igreja para a gente entender o propósito? Então, Paulo primeiro começa orando, dando sempre graças em suas orações pela fé que eles têm em Jesus, o amor por todo o povo santo, está no versículo 4 do capítulo 1, e no versículo 5 ele vai falar que vem da esperança confiante naquilo que tem reservado no céu. Ou seja, é uma igreja que entendeu o evangelho, que tem uma fé em Jesus Cristo, e essa fé em Jesus reverbera no amor ao próximo. Tá? No grego, essa palavra talvez fique mais com duplo sentido, se fé em Jesus e amor se é em Jesus e todo o povo santo, enfim, mas a NVT já resolveu para a gente nesse sentido, e eu acho uma excelente tradução. Alguns comentaristas também pensam que isso aqui, do jeito que está na NVT, é uma boa tradução. E tem essa esperança confiante. No versículo 7 a gente vê aí que Epáfras é quem ensina essa igreja, né? Possivelmente o plantador da igreja de Colossos, possivelmente de Laodiceia, e Hierápolis também, possivelmente é Epáfras que está ensinando. O que mais que nós podemos tirar dessa carta sobre o contexto dela? Capítulo 2, Paulo diz o seguinte: eu lhes digo, versículo 4, eu lhes digo isso para que ninguém nos engane com argumentos bem elaborados. Ou então ele está escrevendo, né, está dizendo essas coisas que ele vem conversando para que ninguém os engane, ou seja, pode ser que ali pessoas tentando enganar os colossenses com bons argumentos. E isso vai ficar mais nítido no verso 8. Não permita que os outros os escravizem com filosofias vazias. Olha só. E invenções enganosas provenientes do raciocínio humano. Então, possivelmente, é uma filosofia de vida que está tendo ouvidos ali dos colossos, ou está gerando algum incômodo na igreja. E aí Paulo fala com base nos princípios espirituais deste mundo. O que mais que nós vemos aqui no versículo 16? Ninguém os condene pelo que comem ou bebem, ou por não celebrarem certos dias santos, as cerimônias de lua nova ou sábados. Então, além de ter uma filosofia, um raciocínio lógico, mas que parte desse mundo, a igreja também pode estar sofrendo algum ataque, aí possivelmente de judeus, né? Quando fala do que comem, pode ser gentílico também, mas quando fala de sábado, né? As cerimônias
de lua nova, sábados, isso possivelmente são de judeus. Então lembra um pouquinho de Gálatas, né? Mas quando a gente chegar em Gálatas, isso aqui vai ficar diferente. O tom é totalmente diferente da carta aos Gálatas e aqui de Colossenses. Mas temos pessoas com filosofias, com raciocínios deste mundo, filosofias vãs, que não provêm de Jesus, e querendo colocar regras sobre o que comer, o que beber e celebrar dias santos, cerimônias. Percebe que o Evangelho ele transbordou isso. E isso vai ficar muito nítido aqui. Versículo 18. Não aceite a condenação daqueles que insistem numa humildade fingida e na adoração de anjos e que alegam ter visões a respeito dessas coisas. Então, essa é uma alerta para a igreja de hoje, né? O que está acontecendo em Colossos? Paulo está dizendo, olha, toma cuidado, porque tem muita gente se dizendo humilde, mas é uma humildade fingida. Cuidado sobre essa adoração a anjos e aqueles que ficam alegando ter visões a respeito dessas coisas. Eu estou vendo um anjo. Então, tome cuidado. Isso aqui é um dos motivos que pode levar a igreja de Colossos a se desviar. Então, preste atenção, igreja brasileira de 2023. A mesma alerta que Paulo faz àquela igreja, nós precisamos ouvir com atenção para cá. No versículo 20, ele continua também dando um pouco desse contexto. Então, por que continuar seguindo as regras deste mundo, que dizem não mexa, não prove, não toque? Então, tem muita regra, tem muita a filosofia desses perseguidores vem com muita regra. E aí Paulo vai falar sobre essas regras no versículo 22, que essas regras não ajudam em nada a vencer a sua natureza humana. Tudo tem a ver com aqueles perseguidores. Versículo 5, olha só, isso aqui é muito interessante do capítulo 3. Portanto, faça morrer as coisas pecaminosas terreno que estão dentro de vocês. Por mais que Paulo comece dando graça pela fé e tudo mais, ele vai trazer isso como um ânimo e ao mesmo tempo uma exortação. Faça morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é idolatria. Certo? Então aqui ganância ele compara aí com idolatria, ou diz que é a mesma coisa. Versículo 6 é por causa desses pecados que vêm de Deus. Olha o versículo 7. Vocês costumavam praticá-lo, ou seja, os colossenses, quando estavam no mundo, costumavam praticar tudo isso que foi lido no versículo 5. No versículo 8, mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Versículo 9, não mintam uns aos outros. Ou seja, agora que vocês estão conhecendo o Evangelho, então vocês têm que se livrar. Então Paulo já está dando recomendações práticas aqui, ok? Então o contexto basicamente de Colossenses são pessoas que viviam de maneira desregrada, conheceram o Evangelho de Jesus, estão vivendo e essa fé em Cristo ela é conhecida e o amor por todo o povo santo que vem da esperança confiante que eles têm. Sendo assim, tem alguns perseguidores que têm raciocínios humanos tentando tirar o foco dos colossenses de Jesus Cristo. Parece que Jesus não é o suficiente. Eles estão querendo colocar também rituais aí para dizer, olha, é assim que se chega a Deus, ok? É dessa forma que a gente precisa ler com cuidado Colossenses. Por isso que o capítulo 1 ele vai exaltar a pessoa de Jesus, principalmente nos versos de 15 a 20, onde há um poema, né? Então, um poema cristológico que até tem músicas hoje que cantam isso aqui e é maravilhoso, ok? Com tudo isso, qual que é o desafio para essa semana para a gente? Então, você lê o capítulo 1 com essa perspectiva, então você vai reler, vai fazer esses apontamentos, porque aí fica mais nítido o porquê Paulo está exaltando a supremacia de Cristo, a superioridade de Cristo. Okay? A gente conversou isso no sábado,
que foi bem legal. Algumas coisas a gente conversou que conseguia aprofundar, que não é possível, mas leia o capítulo 1 então com essa perspectiva, com esse plano de fundo. Uma igreja gentílica que servia aos seus próprios desejos, né? Você pode ler então no capítulo 3, nos versos 5, como é que eles eram, né? Eles tinham imoralidade sexual, impureza, paixão sensual, desejos maus, ganância, que é idolatria. Eles eram assim e eles deixaram de ser. E Paulo vai dizer para eles se livrarem da raiva, da ira, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena e não mentir uns aos outros. Além disso, tem também essas pessoas que estão tentando dizer que Cristo não é suficiente, a gente precisa colocar algumas regrinhas aí para ser salvo. Então, essa semana é simples, você lê o capítulo 1 com esse pano de fundo. Que Deus te abençoe e boas reflexões.